Bom, antes de tudo, eu quero desejar um excelente final de semana para todos e aguardar o dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, né? 1889, Marechal Deodoro da Fonseca. Foi um golpe, né, no Império. Dom Pedro II foi afastado e o Brasil se tornou república. E de lá para cá ocorreram N fatos, né? Nós tivemos a Revolução na década de 30, nós tivemos o regime militar, o governo militar de 64, até a abertura do João Batista de Figueiredo. Tivemos depois a Constituição Federal, essa aqui. E eu quero citar os direitos e garantias fundamentais. Isso é cláusula pétrea, né? É livre, vejam só, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Mas no inciso 3º diz o seguinte: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Gente, tortura não é só você prender e torturar. Existe a tortura psicológica, né? Essa é a pior tortura que um cidadão pode sofrer, né? É você ter os seus direitos constitucionais garantidos serem cerceados, você não poder se expressar. Então a Constituição é a nossa lei maior, né? Ela é a maior lei dentro do Brasil. É dela que nós devemos andar e respeitar, muito pelo contrário do que estão fazendo, né? Principalmente alguns ministros que se acham magnânimos, iluminados ou qualquer outra coisa que porventura vocês queiram entender. Mas na verdade, fora a Constituição, nós temos as leis infraconstitucionais, né? Ou as leis menores. E os códigos, né? Temos o Código de Trânsito, temos o Código, a CLT, o Código Civil, o Código Tributário, o Código de Trânsito, né? Então é muita lei, é lei demais. Mas a lei maior é a nossa Carta Magna, né? E dela nós devemos nos suprir, é um direito adquirido, um direito constitucional. Então todo o poder emana do povo. O povo, a manifestação do povo, ela é irrepreensível por ninguém ou por nenhum poder. Todo o poder emana do povo, então tudo é a vontade e todo o poder vem do povo. A livre manifestação é um direito constitucional. Que digam os ministros e chefes das Forças Armadas, né? Que diga o ministro da Defesa. Então, mediante tudo o que está acontecendo no nosso país, nós devemos ter a seguinte situação. Uns falam que a eleição foi limpa e justa. Não, claro que não. Nós temos um código que rege, né? É o código eleitoral, e para que uma eleição seja limpa, ela tem que ter o voto, né? O voto, o sufrágio. O sufrágio, ele não pode ser revelado, né? O sufrágio, ele é pessoal, né? Você não deve divulgar, só se você quiser. Se você quiser, você divulga. Mas o voto é secreto. Então, até o momento da urna eletrônica, lá é secreto. No entanto, sua apuração, ela não pode ser secreta. Ela não pode ter um só cidadão que se acha dono das urnas e do sistema eleitoral de poder reger da forma que quer. Ele não pode fazer isso, né? Apesar do que o ministro Alexandre de Moraes, ele está sendo um camarada que está desrespeitando a Carta Magna, a Constituição Federal. Já era para ser preso, ser afastado, né? Por diversos crimes cometidos com a Constituição Federal. Eu poderia relatar aqui vários, né? Como o cerceamento, você não poder falar. Se você falar que o seu ponto de vista, você pode ser multado, você pode ser até preso, né? Até preso. O direito de um
de um parlamentar, de um deputado, de se expressar, ele não ter o direito de se expressar, isso é uma coisa demoníaca, né? É uma coisa ditatorial. E falam muitas bobagens, mas a eleição, claro que não foi limpa. Uma eleição, para ser limpa, ela tem que ser auditável. Se ela não for auditável, ela não é limpa, ela é suja e tem que ser suprimida, tem que ser cancelada, né? Ou tem que ser auditada. Se houve interferência de mecanismos cibernéticos externos ao sistema eleitoral, né, então essa eleição é uma eleição fraudulenta, né? Ora, se alguém entrou no sistema pelas portas do fundo, pela janela, pelo telhado, pelo buraco na parede do sistema que dizem que é blindado, que não é blindado, então nós devemos supor o seguinte: na realidade, as eleições elas já estão sob júdice, né? O manifesto dos militares foram muito precisos, né? O relatório do primeiro e segundo turno foram muito precisos e cirúrgicos, né? Vão ter que fornecer, sim, os códigos-fontes e vão ter que fazer uma auditoria junto ao Ministério Público e todos os representantes que a lei determina, que o código determina, né? O código eleitoral, de forma que nós bem sabemos que qualquer criança que está cursando o ginásio, qualquer adolescente sabe que se não for assim, não é justa e não é honesta, né? Não tem lisura alguma. Ora, como que nós vamos poder fazer uma apuração de votos a qual se impede uma auditagem? Somente uma pessoa, um ser iluminado vindo de um outro planeta que pode fazer isso ou que determina isso, aquilo outro, está errado. Está errado, o senhor Alexandre de Moraes está completamente errado. Na realidade, está errado o senhor Michel Temer quando nomeou esse cidadão para ser ministro, né? Ora, a vida pregressa dele tinha que ser levada em consideração, para quem ele advogou, tinha que ser levada em consideração. Então eu, como brasileiro, eu não nomeei, né? Eu não nomeei, não tenho, digamos assim, que acatar a vontade suprema do senhor Alexandre de Moraes, e digo mais, para mim as eleições não foram limpas, né? Na realidade foi uma nomeação, o Superior Tribunal lá, onde determina a situação da STE, Superior Tribunal Eleitoral, mais ou menos isso aí. São tantos tribunais que isso não justifica, né? Então, gente, não foram limpas. Se fossem limpas, não estava guardada debaixo de 7 chaves os códigos-fontes. Ora, não existe. Quando você tem um código, tem que ser explícito aquele código. Por exemplo, Código Civil, está lá, foi publicado no Diário Oficial da União. Código de Trânsito, está lá, foi publicado no Diário Oficial da União. Claro e evidente para todo mundo ver, né? A CLT, está lá, foi publicado no Diário Oficial da União. O Código Tributário também está ali, né? Então, toda e qualquer matéria tem que passar pelo crivo da Constituição Federal e das leis infraconstitucionais, das leis menores. A lei maior não pode ser desrespeitada nunca. Qualquer um que desrespeite a lei tem que ser punido, né? E o senhor Alexandre de Moraes, ele vai ser punido, né? Isso é uma questão de pequeno espaço de tempo, que tenho certeza que nós vamos ver isso acontecer. Nós não podemos ter uma só pessoa sobre os poderes, né, mandando prender deputado, cesseando o direito da imprensa de investigar, de publicar matérias, cesseando a voz popular, querendo sobrepor a sua vontade acima da Constituição Federal. Isso não existe, isso é falta de respeito, falta de integridade e caráter. Não, eu não posso admitir. Eleições foram limpas? Não, claro que não. Nós não podemos achar que foram limpas, porque não foram auditadas. Não puderam ser auditadas porque não forneceram os códigos-fontes. Houve invasão ao sistema eleitoral? Sim, houve invasão ao sistema eleitoral. Jamais pode se computar 1000 votos
em 2 minutos o que ocorreu, né? Ora, se o voto de uma pessoa leva em 2 a 3 minutos para finalizar, até a urna dar o sinal de que foi finalizado o voto, como se pode computar 1.000 votos em 2, 3 minutos? Isso é uma coisa absurda, né? Então, não existe eleição limpa no Brasil até elas serem auditáveis. Não, na realidade não teve eleição, na realidade foi nomearam um cidadão criminoso, que o golpe começou quando soltaram o criminoso, né? Condenado por diversos processos, por tribunais pela Justiça Federal em primeira instância, pelo Tribunal Regional Federal, né? Até chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Então, isso não existe. É uma coisa que qualquer cidadão em sã consciência sabe que não tem eleição limpa no Brasil. Vai ter, mas essas eleições não foram limpas, nem no primeiro, nem no segundo turno. Ora, o sufrágio, já disse, repito, o voto ele é secreto, mas a apuração ela tem que ser pública, limpa, tem que ser às claras como a Constituição assim determina. Então, eu vou ao encontro, né? Ou vou dizer simplesmente o seguinte: não houve eleição, houve uma nomeação do cargo de presidente da República. E isso não vai acontecer. Não vai ter diplomação, nem vai ter posse. O povo está na rua, nas portas dos quartéis. E isso é uma coisa notória, não precisa a gente se esforçar muito para ver, né? Para ver. Isso é uma coisa clara, claríssima. Só não vê quem não quer, né? Só não vê quem não quer. Até um cego vê que está acontecendo isso no Brasil. E hoje, o mundo todo está sabendo, todo o planeta está sabendo, que o Brasil está com as eleições para presidente da República sob júdice, né? Sob júdice, enquanto não for esclarecido, enquanto não for feita uma perícia, uma auditoria para apurar toda a eleição para presidente da República, a eleição é suspensa. Ou tem outra eleição com sufrágio impresso, ou nós vamos ter, na realidade, uma intervenção. Qualquer uma que vier será bem-vinda, assim o povo deseja. Não somos golpistas, a gente só quer as coisas claras como assim está escrito na palavra de Deus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A verdade é a verdade, ela prevalece quando ela vem e passa por cima de tudo e qualquer um. A verdade é assim. A verdade não pode ser retida. A verdade, ela vem e desmascara todas as mentiras e sofismas implantados na sociedade. E nós temos a nossa Constituição e eu tenho fé em Deus e no povo brasileiro que não haverá diplomação enquanto a caixa preta das urnas eletrônicas, os códigos fontes não forem revelados e não houver uma auditoria, não haverá posse. Não haverá posse. É essa a minha opinião e eu dou essa opinião amparado na Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil, a qual eu tenho respeito e honra de tê-la como nossa Carta Magna. E a respeito. Coisa diferentemente do Poder Judiciário e principalmente do STF. E do STE também, né? O Código Eleitoral é muito claro com relação à apuração do sufrágio. Ele é público e assim o será. Não sou eu que estou dizendo. São as leis infraconstitucionais que dizem, né? É o Código Eleitoral que assim o determina e assim a Constituição veio para que viesse a apreciação, né, do que está no Código Eleitoral. Então o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem que atentar ao Código Eleitoral e à Constituição Federal.
Caso não o façam, eles estão agindo fora da Constituição e merecem sim serem tratados ao rigor da lei. Quem não anda na lei tem que ser tratado ao rigor da lei, né? E isso é uma coisa importante que todo cidadão deve saber. Nós temos direitos e garantias individuais assegurados em cláusula pétrea da Constituição Federal. Assim diz o artigo 5º. E eu não vou ser torturado psicologicamente, não vou ser cesseado de poder falar. Isso é a verdade. E a verdade sempre prevalecerá. E conhecereis a verdade, e a verdade triunfará. Muito obrigado.